Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer a todos as visitas ao nosso blog, né? E mais de 10 anos, né, de pregação, né? Deus ele está preparando, né, mais uma pessoa para a obra, né? Você vê que quando a obra é a palavra, né? Você vê Jesus, ele andava com multidões, né? Que cercava ele ali, mas só tinha 12 ali, né? Que os discípulos, né? E muitas vezes ele ficava até sozinho, né? Para você ver que quando a gente pensa assim, ah, mas a obra é feita com milhares de pessoas, né? Como a gente vê aí, o Brasil é todo evangélico, crente, e quando a gente olha para as igrejas, a gente vê coisas abomináveis, obras abomináveis, né? E eu quero falar hoje sobre casamento. Quero falar sobre casamento, né? O que valida um casamento? O que é um casamento para Deus? Uma união para Deus, né? Deus ele lá no princípio, né? Qualquer dúvida vocês procurem aí, tá? Vocês dão um Google, procura na palavra de Deus, né? A gente tem que não pode, né? Como eu sempre falo, acreditar em tudo que é pregado, né? Então você está ouvindo eu falando, você tem que conferir na Bíblia também, certo? Mas eu vou falar de uma parte que todo mundo conhece, Adão e Eva, né? Porque assim, a gente vê, né, as igrejas, eu tenho falado isso desde o primeiro vídeo, né, que a gente criou, né, no blog A Sua Igreja. Não era nem blog, começou com, era YouTube, depois virou um blog, né? Eu sempre foi blog, fiz ao mesmo tempo praticamente, depois virou 3 páginas. A preocupação é por que foi criado, né? Essa obra. Essa obra foi criada porque tudo que estava sendo pregado dentro das igrejas está errado. Mas por que você garante que tudo que está sendo pregado no blog, no YouTube, a obra que você está fazendo é a correta? Porque tem na Bíblia. Você entendeu? Então a gente segue a Bíblia, a gente não segue pastores, a gente não segue doutrinas de pastores de igrejas, a gente segue a Bíblia. Então não interessa qual seja a denominação, igreja católica, igreja evangélica, igreja Testemunhas de Jeová, é salão, né, do reino, salão, né, igreja universal, Testemunhas de Jeová, não. O que vale é o que está escrito. E pelo que está escrito, todas as religiões, denominações, elas estão erradas. Jesus, quando ele andou, né, aqui e ele foi visitar as sinagogas, templo, ele era expulso porque ele falava a verdade, né, então não aceitavam de jeito nenhum. Isso acontece hoje em dia, né? Eu peço que você venha compartilhar essa palavra para que as pessoas venham receber a verdade. Sabe por quê? Porque assim, as pessoas elas têm dificultado, né? Eu falei no áudio passado, né, sobre uma pregação, e aí tinha também uma mulher que ela falou assim, olha, eu não sou casada, né? Eu não sou casada na igreja, né? Mas eu vivo com o meu marido tantos anos, né? É engraçado, né? Porque o cara, ele disse que era certo ter tatuagem, fazer tatuagem. Eu não tô falando a pessoa que se converteu e já tinha uma tatuagem, tá bom? Eu tô falando pessoa que tá com Deus e tá numa igreja e tá fazendo tatuagem. Então ele falava assim, esse pastor, né? Não, pode fazer tatuagem, porque ele gostava de fazer. Tá, entendeu? Não, a Igreja Universal não tem nada de errado. Não tem nada de errado a Igreja Universal no ponto de vista dele, né? E aí eu falei assim, meu. Depois falou que podia ter pastora. Aí eu comecei a olhar, tal, 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 tal. Aí a mulher falou assim: Não, eu sei o que eu vou fazer, pastor. Eu vou largar o meu marido, largar o meu marido, não, se afastar do meu marido, separar,
olha só, vou separar dele, né? E a gente vai preparar um tempo tal e vamos marcar o casamento e depois a gente volta. Aí ele fez sinal de joinha, esse vídeo tava lá no TikTok. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, quer dizer, a mulher tá vivendo com o marido dela, ela ama o marido dela ama ela, certo? E aí o que acontece? Ele disse, se não for casado com o papel do cartório não é casamento, entendeu? Aí eu fiquei olhando assim, deu joinha e falou assim, faça isso mesmo. Entendeu? A Bíblia ela fala, ela é bem clara sobre a mulher e deixar de ter relação com o marido ou o marido deixar de ter relação com a mulher, o que acontece. É como o próprio Satanás vem no meio do relacionamento. Você entendeu? Tentar, no caso, né? E aí, certa vez, quando veio esse assunto sobre casamento, cartório, eu cheguei para uma pessoa e falei assim: tá, me mostre qual é a cerimônia, né? Ou a forma que Deus definiu pelo mundo que nós estamos vivendo, estou falando, o que é um casamento. Por quê, gente? Presta atenção, nós estamos no Brasil, tá bom? Nós estamos no Brasil. Nós não estamos na China, nos Estados Unidos, em Israel, né? Então, assim, e outros países, né? Então, cada país tem a sua forma. Às vezes, tem gente que acha que o casamento válido é dentro de uma igreja. Joga um buquê, né? Tem gente que acha que qualquer cerimônia de casamento. Você entendeu? Coisas que as pessoas fazem, cerimônias que validam o casamento, que não é a nossa forma do Brasil. Você entendeu? Então, quando Deus criou lá atrás o homem, depois ele criou a mulher, ele disse, né? Se unirão e serão uma só carne. Deus não falou para você fazer qualquer ritual, qualquer tipo de cerimônia, você entendeu? Mas a união entre o homem e uma mulher. E o que é a união entre o homem e uma mulher? A palavra de Deus ela fala da união, né, que são abomináveis. Já falei isso aí no vídeo passado, né? Você pode procurar aí no nosso blog, a sua igreja, a sua-igreja.blogspot.com. Vou repetir novamente, 10 anos, né, desse trabalho, né, vai fazer mais 10 anos e vai ser levantado em nome de Jesus mais uma pessoa para estar pregando, tá bom? Deus está preparando uma evangelista, tá bom? Então, quando Deus fala união abomináveis, uniões que são abomináveis, ele fala lá, ter relação com animais. Tá entendendo? Ele fala assim, ó, o homem vai se unir à sua esposa. E aí o que acontece? Isso se dá com a relação sexual, né? E muitas pessoas acham que por que tá dizendo na igreja assim, olha, só pode fazer sexo depois do casamento? Por quê? Porque quando você faz, no caso, né, a relação sexual antes do casamento, certo? Antes do casamento, né? E se você não quiser mais casar? E se você não quiser mais estar junto com a pessoa? Tá entendeu? Aí já era, me perguntaram assim, tá, mas se a pessoa transou com muitas pessoas, ela tá casada com todo mundo? Claro que não. Porque é assim, a Bíblia fala sobre o adultério, prostituição, que sai com várias pessoas, entendeu? Então cada caso é um caso. Então, se você sai transando, né? Vamos supor, chegou na igreja, já conheceu alguém, já transou, já ficou com aquela pessoa, tal. Isso é pecado? Isso é pecado? Entendeu? Isso é pecado?
Agora, cabe a você, né? O que você quer fazer? Você quer ficar transando com um e com o outro, né? Como a gente tá falando. Ou você quer ir lá e você realmente ter uma pessoa para viver junto, para morar, para cuidar, para dividir um lar, dividir uma vida, né? Mas o que a gente vê hoje é assim. Vamos supor a mesma coisa, a pessoa ir lá, ter uma relação e tá experimentando. Só que assim, pessoal, tem certa vez Davi, ele estava foragido, eu já falei isso aqui, eu falei, né, no nosso blog, e ele tomou uma mulher como esposa, foragido. Você acha que teve tempo para alguma cerimônia? Você acha que teve tempo para qualquer tipo de coisa, né? E aí, o pai da esposa de Davi, né? Ele deu a esposa de Davi para outro homem, né? E fizeram ali, acredita, aquela cerimônia, tudo. Só que o que ele tinha feito? A Saul fez a filha dele praticamente cometer adultério, né? Diante de Deus, né? Aos olhos de Deus, né? Então você vê, por que Deus validou? Por que Deus ele validou o casamento de Davi foragido, sem nenhum tipo de festa, cartório, casamento, cerimônia, né? E Saul que estava totalmente desagradando a Deus. Você entendeu? Ele faz uma coisa dessa, pega a mulher de um homem e dá para outro. Então eu quero que vocês entendam, pessoal, que não é porque a gente vive, né? Quando a gente aceita Jesus, né? A gente se batiza, é chegado a vós o reino de Deus. Eu estava falando isso hoje, né? Você vai para os Estados Unidos, existe um tipo de lei, normas, regras lá nos Estados Unidos. Você vai para a China, existe outro. Você vai para países que são Coreia, outros países que existem por aí, né? Ucrânia, Rússia, você entendeu? E cada país às vezes vai dificultando as coisas, né? Então você não pode, às vezes internet é limitada, às vezes não tem internet, às vezes tipo, não pode falar nada, né? Então é cada país tem a sua forma, você entendeu? De conduzir o povo, você entendeu? Mas quando uma pessoa ela se batiza nas águas ou ela aceita Jesus, já não vale mais. Por quê? A pessoa está aceitando o reino de Deus, as coisas do reino de Deus. Então tem gente que eu estava perguntando isso hoje, eu estava comentando sobre isso. Por que as pessoas elas se batizam e elas não sabem de nada, né? Teve certa vez Filipe, ele foi perguntar para o eunuco se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Ele estava lendo as escrituras e ele falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explica, né? E diz a palavra de Deus que Filipe explicou e ele foi batizado. Entendeu? Mas é isso que eu estou falando. As igrejas não explicam nada. Entendeu? Olha, se você tiver uma relação, né, você vai estar se unindo a uma mulher. O que acontece? Você já está casado com ela. Então você tem que pensar muito bem antes de você ter uma relação. Porque não tem, pessoal, não tem escrito lá que é o casamento civil. Essas coisas, esses documentos, essas papeladas, pessoal, são. O que são? Para Deus o que vale foi como foi no princípio. Entendeu? Jesus chegou a falar, né? Aí perguntaram para ele por que foi permitido dar carta de repúdio, de divórcio. Né? Jesus falou, por causa da dureza do vosso coração, porque no princípio não era assim. Então Deus, ele mantém, você entendeu? O que ele pensa sobre uma união. É que você venha respeitar, que você venha cuidar, que você venha zelar, entendeu? Esse tipo de coisa, mas as pessoas não. Elas hoje são assim.
Elas querem transar e separar. Vai transar com outra, separa. Arruma outra, transa de novo. E não é isso, pessoal. Não é isso que Deus quer. Então, por isso que tem que pensar. Né? A pessoa não sabe assim, vou experimentar. Não é assim com Deus, pessoal. É bagunçado. O pessoal acha que é bagunçado. Né? Eu espero que essa palavra ela chegue às pessoas. Eu espero que chegue às pessoas, porque se você vai ter uma relação, e eu digo, né? Eu digo para vocês que manter uma relação antes de estar casado ou casada no cartório é pecado? Não, não é. Não é pecado. Você entendeu? Porque ali você está firmando uma aliança, né? E tornando uma só carne. Então não pode ser pecado. Você entendeu, pessoal? Isso não pode ser pecado. Você entendeu? Agora, o que é pecado? O que é pecado? Um exemplo para vocês que eu estou dando. O que é pecado? O pecado seria, né? Vamos supor, depois dessa união, né? Sexual, que se torna uma só carne, né? A pessoa sai no outro dia com outra pessoa, porque está cometendo adultério. Entendeu? Você consegue entender isso? Então a pessoa não casa com um monte de gente. Se ela tá transando com um monte de gente. Não, ela não casa com um monte de gente. Ela comete o adultério. E aí, ela estando em adultério, essa pessoa que ela cometeu o adultério, né? Ela pode continuar com ela, né? Como aconteceu com Davi. A palavra de Deus, ela mostra o rei Davi. Ele comete um adultério e um homicídio, né? Ele vai lá, ele trai uma pessoa, depois ele mata o marido da mulher. Você entendeu? O rei Davi fez isso. E Deus olhou com bons olhos para ele? Deus olhou com bons olhos o que ele fez? Não. Ele era rei, poderoso. O povo amava Davi. Mas não é porque ele era considerado um homem de Deus que Deus aprovou o que ele fez. Totalmente errado o que ele fez. Né? Então você tem que entender uma coisa. Ele ficou com ela, né? Ele ficou com ela e com tudo que aconteceu de ruim, né? Então, a gente tem que entender assim. Aí a pessoa, se ela sai com outra, ela comete adultério. Cometendo o adultério, né? Esta união, esse casamento, né? Ele é anulado perante Deus, porque é uma união abominável, né? O adultério, né? E aí recebe-se, né? O pagamento pelo erro, que são as maldições. Então você vê que é muito complicado, sabe? Coisas que as igrejas não explicam, é isso. Então por isso que as pessoas saem transando com todo mundo, saem pegando todo mundo, porque acha, né? Como eu estava falando, pessoal, eu não quero aqui usar exemplos para colocar assim, não, aquela pessoa é um exemplo negativo, você entendeu? Mas não sai transando diante de Deus e pede perdão, você entendeu? Agora, você imagina, para pensar, o pessoal vai lá, transa. Aí depois ajoelha e pede perdão. Aí vai lá, transa de novo. Vai lá, ajoelha e pede perdão. Será que a pessoa sabe o que significa o pecado? Será que a pessoa tem noção do que significa pecar diante de Deus? Você realmente consciente, você vai lá e peca. Será que as pessoas sabem o que é isso? Então, sabe, eu conversei com uma mulher e falei assim, presta atenção. Presta atenção. Onde existe, aonde que Deus deixou um casamento válido, né? Não, é casar desse jeito. É como eu vi, né, na igreja do Deus Amor. A Deus Amor, ela fala que a única forma correta de casamento, de batismo, né, nas águas, é no Jordão da igreja Deus é Amor. Eles fizeram um rio, né? Um rio. Tem até uma palavra que fala quando o negócio é errado na internet, eles falam que é da Deep Web. Tipo assim, zoando, né? Tem o carro de luxo e tem aquele carro velho. Entendeu? Mais ou menos? Eu não tô aqui desvalorizando, não, o local do batismo. Mas a forma que eles colocaram é assim, não. Se você tem que se batizar no Jordão da igreja Deus é Amor.
né? Fizemos o Rio Jordão, colocamos lá o nome Rio Jordão, mas o que vale é lá. Se você se batizou em qualquer lugar do Brasil, não vale. Você entendeu? Agora, se isso está correto, o que a Deus é Amor ela prega, então você deveria se batizar no Rio Jordão, lá em Israel. Você entendeu, pessoal? Você entendeu? Então Deus não deixou um local do batismo. Você entendeu? Deus não deixou uma forma de casamento. A forma, sim, é a união. Você vai lá e se une. E vai ser uma só carne. Porque é a relação sexual. Então as pessoas, as igrejas, elas querem, não, ó, vamos supor, se tem um casal casado no papel, e o marido trai a mulher, é uma zona o casamento, é uma putaria, vale. Agora se o outro tá lá respeitando a mulher dele, aí o pastor vai mandar separar? Não é o que eu falei, então peraí. Deus fala, o que Deus uniu, não separe o homem. Então quer dizer que o casamento do cartório ele vale mais do que Deus? Aí você fala, tá, mas como que Deus uniu? Como é que é isso? Deus, ele move tudo. Tudo e todos na terra. Então se uniu, foi Deus. Você entendeu, pessoal? Então, não é um casamento num cartório, não é um casamento com papel que vai dominar sobre a palavra de Deus. Tá entendendo? Não é um papel aqui na terra não, pessoal. Isso aqui vai ser tudo destruído. O que vale é a palavra de Deus, o que vale é Deus, o que vale é o que Deus determinou, como lá no princípio. Então, para Deus é válido uma união. Então, vamos supor, eu não consigo entender, uma pessoa vai lá, tá pecando sempre consciente, depois vai lá, dobra o joelho e ora para Deus, ah, Deus me perdoa porque eu pequei. Por que pecou? Se isso é uma união, se isso é para Deus um casamento, o que precisa ser feito? Precisa ser feito o quê? A pessoa precisa ir lá e receber, né? Ajeitar a casa, né? E receber a esposa. Certo? Aí a pessoa fala assim, tá, mas eu transei, eu tô escutando essa palavra, pra mim tá duro demais, porque eu transei com uma pessoa e eu não achei que era casamento. Pra mim era só uma transa. O que eu faço? Sou obrigado a ficar com essa pessoa? Não. Deus, ele não... Gente, eu não sei que pensamento que as pessoas têm de Deus, entendeu? Eu não consigo entender. Sabe por quê? Porque é falta de leitura, é falta de estudo, é falta de conhecer Deus. Deus não te chamou para você viver preso com uma pessoa que você não quer. Você entendeu? Então não é para você sair transando com todo mundo. Mas também, se você ouviu essa palavra e você está entendendo agora as coisas de Deus, não é, mas isso aí é para uma outra pregação. Tá bom? Não estou falando sobre isso hoje. Eu vou praticamente para encerrar, né? Teve um caso também de uma pessoa que estava aí transando pra caramba, né? E aí foi falado essa palavra pra pessoa e a pessoa se mandou. Você entendeu? Como se a pessoa se mandar, né? Deus fala que ele enche toda a terra, né? Então a pessoa se manda, para de ter relação com a pessoa, fala assim, não, eu vou sumir, eu vou terminar, porque aí o que acontece? Eu tô fora, tô livre. Não, não tá, gente, não tá. Tá entendeu? Existem as formas de um casamento acabar, de uma união acabar. Mas também isso é tema para um outro vídeo, um outro áudio, tá? Eu tô falando aqui o que faz uma união, é a relação. Então por isso que as pessoas acham melhor, as igrejas, né? Que haja o sexo depois do casamento. Não por essas explicações, porque eles não sabem explicar nada, os pastor. Eles só sabem ficar falando em língua estranha, sem intérprete, né? Mas não falam nada. Não instrui o povo, não ensina, sabe? Não fala nada sobre batismo, sobre sexo antes do casamento. Não pode porque é pecado. Eles falam isso. Aonde que o sexo entre um homem e uma mulher, certo? Que a pessoa só vai ter relação com uma pessoa e a outra só com aquela mulher e a mulher só com aquele homem, aonde que na Bíblia diz que esta relação, né, os dois não tendo compromisso com ninguém, é pecado? Aonde que está escrito isso? Eu queria saber, pessoal.
Você entendeu? Eu queria saber. Porque a pessoa tem que ir lá. Não, transou, então vá lá em casa. Mora junto, né? Você entendeu? Casa no cartório para assegurar os direitos legais, para ter os documentos para o cara levar para a firma, para ganhar uma cesta básica melhor, para ter algum benefício, sei lá, para estar no hospital, a hora que essa é minha mulher, entendeu? É a carta, né, que mostra que é a esposa. Agora sim, eu fico perguntando. Ah, tá, beleza, eu não tô em pecado, então descobri que eu não tô em pecado, tô transando com a pessoa, mas não tô em pecado, graças a Deus. Mas esconde da igreja. Isto é mentira. Você entendeu? É uma mentira. Então a pessoa está pecando porque ela está vivendo na mentira, no engano. Entendeu? E maldito é o enganador. O que aconteceu com o Acã quando ele escondeu a capa lá que ele pegou? Então não pode, pessoal. Se você está numa igreja e a regra da igreja, você está. Claro, isso que eu estou dizendo. Você está fazendo a obra de Deus. Você não pode estar mentindo. Você entendeu? E se você está escondendo que você está transando com a pessoa, está fingindo que nós somos namorados, nós só se conhecemos, namoramos na mesma rua. Não, tá lá transando. Entendeu? Não tá em pecado, mas também não quer receber a mulher como esposa. Dentro da casa, cuidar, sustentar. O marido não quer, a mulher só quer ficar. Não, mas vamos ver se dá certo, vamos orar. Orar e transar, engraçado, né? É bem engraçado ver como é que as ovelhas estão, né? As ovelhas, elas estão assim bem, né, espertas, né? Mas é aquele negócio, diz, né, que as ovelhas, elas estão como que se não tem pastor. Fazem o que querem, agem do jeito que querem, fazem o que querem. Os pastores já não ligam para nada. As ovelhas, então, elas estão bem espertas, né? Vamos transar aí, porque ela não está em pecado, ou nós estamos em pecado. Vamos orar, nós transa bastante, vamos lá. Depois nós ajoelha e pede perdão. Gente, já parou para pensar uma coisa dessa? Eu fico imaginando. Isso aí é o quê? Dependendo do tempo da transa, é o quê? 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos no inferno? Depois volta? Então as pessoas não têm noção. Você entendeu? Porque, como eu falei, se a pessoa ama a pessoa, respeita e ela vai ter uma união com ela para casamento, certo? E elas transaram. É uma coisa. Agora a pessoa não pensa em união. Vai lá e transa. Esconde da igreja. Esconde do pastor. Você entendeu? E depois vai lá e ora. Oh, Deus me perdoa. Perdoa do quê? Perdoa do quê, pessoal? Agora para pensar se isso fosse pecado. Você entendeu? Porque eu já expliquei. Pecado é a pessoa ir lá transar com outra, ficar transando e não querer saber de compromisso, né? Viver junto. Você entendeu? Isso é errado. Agora a pessoa vai lá, ela transou, ela fez uma aliança de um casamento, né? Esconder do pastor, esconder da igreja, entendeu? Aí a pessoa, ela vai orar, ela tá em pecado, ela sabe que a alma dela pode ir pro inferno, ela sabe que ela pode morrer a qualquer momento, ela sabe que Deus pode não perdoar. Isso aí gera uma falta de temor tão grande, pessoal, que não tem conserto. É igual aquela história, né? Tem o arrependido e tem aquele que só tem o remorso, né? Então a pessoa lá, tipo assim, eu pequei, Deus me perdoa, pequei, Deus me perdoa. Tipo assim, ela não sente nem mais. Entendeu? Agora, se ela sentisse o peso do pecado, né? Se ela sentisse, isso aí eu tô dizendo assim, porque ela acha que é pecado, né? Então ela vai lá e ora, pede perdão para Deus, aí a semana que vem eu vou pecar de novo. Eu vou pecar. O pecado premeditado, né? É o mesmo que Davi fez. A pessoa não está pecando, mas os pensamentos dela são demoníacos. Pensamentos que uma Bíblia fala viciosos, né? Pés que se apressam para o mal. Gente, esse tipo de gente vai direto para o inferno. Você entendeu? Porque a pessoa não tem um senso lógico do que é o certo e o errado. Você entendeu? Eu nem estou falando aqui de Deus.
Sabe, aquele pessoa que vai fazer maldade para os outros, vai mentir, vai cometer adultério. Ela acha que só porque ela dobra o joelho e ela pede perdão, ela acha que ela tá perdoada. Você entendeu? Não, eu vou ali, eu vou transar, eu vou cometer o adultério, eu vou roubar, eu vou fazer mal para alguém, eu vou fazer mal para uma viúva, um órfão. E depois eu peço perdão. Isso acontecia muito, pessoal, diante do templo, quando Jeremias ele estava lá, né? Que eles iam sacrificar os animais, sacrificavam animais, então pro povo era assim. Ia lá, eu cometi um adultério, vou lá matar um bicho. Eu roubei, vou lá matar outro lá no templo. Isso aí, Deus teve ódio disso. Ódio. Você entendeu por quê? Aí Jeremias disse assim, ó. Estava derramando sangue inocente naquele lugar. Você entendeu? Por quê? Porque estavam matando um monte de animal. Você entendeu? Então estavam roubando, matando, se prostituindo, cometendo adultério. Ia lá, comprava um animal, um bichinho aqui, um bichinho lá, e sacrificava no altar. E achava que tá tudo bem. Você entendeu, pessoal? E não está tudo bem. Não está tudo bem. Não é porque você está dobrando o teu joelho, se o teu pensamento é podre, né? Que Deus está te perdoando. Certo? Então, Deus quer que a pessoa se arrependa. Mostre frutos de arrependimento. Então, se você for ter relação com alguém, né, se você está tendo relação com alguém, saiba que para Deus você já é casado. Você já é casada. Entendeu? Você já é. E existem formas, se você não quer mais ficar junto, existem formas de não ficar junto. Se o casamento vai ser anulado ou não, existem formas de ser anulado, mas não é bagunça. As coisas de Deus não são bagunças, pessoal. Não é bagunça. O mundo é bagunça. O mundo é bagunçado, mas as coisas de Deus não são. Então, se você aceitou Jesus, se você se batizou, é chegado até vocês o reino de Deus. Não é as suas regras, não é as regras da sua igreja, não é a forma que a tua igreja vê o mundo. As coisas de Deus não é a forma que o pastor vê as coisas de Deus, é a forma que Deus vê as coisas dele. Então, vamos parar de ser crianças na fé. Vamos parar de ser levado a ventos de toda doutrina. Sabe, tudo que se diz na igreja, todo mundo está aceitando como verdade. Foi isso que fez o povo matar Jesus. Sabe que vocês entendem, pessoal? Não se dá para confiar num lugar que matou o Filho de Deus. Eu já falei um monte de vezes essa frase. Eu não confio. Eu não confio em um lugar que matou aquele que morreu por mim. Eu não confio. E você confia, você vai, você escuta qualquer merda, você escuta de uma igreja. Hoje eu vi até uma moça que ela descobriu, né, que mulher não pode pregar no altar. Ela falou assim que ela ficou horrorizada. Por quê? Porque é machista, né? Machismo, né? Mulher não pode pregar. Não pode. Ela falou assim, eu fiquei horrorizada porque ela disse assim, o que mais tem é mulher pregando em cima do altar hoje em dia. E é porque não pode. Você entendeu? Não pode. As regras não são minhas, pessoal. É chegada a voz do reino de Deus. Não é as minhas regras que valem, pessoal. Se eu quero seguir uma forma de viver do que diz a Bíblia, eu tenho que me... como é que é? Eu tenho que ceder. Não, eu vou viver essa forma aqui, ó. Aí eu pedi para perguntar lá. O que ela acha disso aí? Ela falou, não. Se ela tá seguindo a palavra de Deus, ela falou, não, se tá escrito eu não sabia. E ela assistia várias pregações. Um monte de pregação, eu acho. Ela falou que mais se vê. E não pode. Então, gente, é chegada a voz do reino de Deus. Então as regras não são tuas, não são minhas, não é do pastor A, B ou C, igreja A, B ou C, D. Não. É de Deus. Tá bom? Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Então, tudo que eu falei aqui, você pode procurar, pesquisar, que você vai encontrar na Bíblia. O Google é muito rápido, uma pesquisa, tá? Mas é isso. E se você está com alguém, está transando, né? Isso para Deus já é um casamento. Não separe.
pastor vai mandar se separar, não separe. É o que Deus uniu, não separe o homem. Não separe. Você não está em pecado. Se você vive com alguém e não é casado no cartório, você não está em pecado. Entendeu? O que Deus uniu, não separe o homem. Qualquer pastor que falar isso para você é um endemoniado, é um perturbado. Qualquer pessoa que falar isso para você. Ah, não, não é casado porque tem que casar na igreja. E tá transando. Entendeu? Eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou encerrando por aqui. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.